Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. E olha, hoje, mais uma vez, tomando um couro aqui há mais de 10 minutos, pelejando para tentar colocar a transmissão acontecendo simultaneamente no Facebook e no YouTube. Olha, vou te falar, viu? Hoje eu desisti de vez, até que eu tenha uma tecnologia melhor para fazer isso. Eu vou concentrar a transmissão aqui no YouTube, talvez eu consiga transmitir também em mais um Facebook. Eu não sei o que está acontecendo com o Facebook Dilma Resistente, que ele simplesmente não aceita a transmissão. Não sei se meu computador não está aguentando fazer as transmissões simultâneas. O Evandro Martins acha que é vírus no computador, mas tá muito estranho, Evandro, porque na hora que eu coloco a transmissão para acontecer, dá um erro de flash e é uma coisa muito bizarra, porque antes parece que o computador não está aguentando fazer a transmissão de várias coisas simultaneamente, ou de repente a minha internet, que antes funcionava dessa forma, agora não dá mais. Conservador RN coloca um monte de kkk, e eu acho tão engraçado, gente, olha, quando eu vejo que algumas pessoas... Isso é muito engraçado mesmo. Quando eu percebo que algumas pessoas comemoram a vitória de Bolsonaro como se a vitória do Bolsonaro fosse a vitória delas. Olha, o fato do cara ter sido massa de manobra do Bolsonaro não significa que o cara vai ser beneficiado com a vitória do Bolsonaro. Então, aos colegas que estão aí mandando seus kkks comemorando a vitória do Bolsonaro, fique sabendo que você não ganhou absolutamente nada. Você continua na sua mesma vida medíocre de sempre e pior, você continua numa vida medíocre com a garantia de uma vida ficar abaixo do medíocre, ficar ruinzíocre. Então, não comemore o que está rolando. Com toda a sinceridade, é que você é nada mais, nada menos do que massa de manobra, você não venceu absolutamente nada. É diferente. Você pode ter ajudado a derrotar o PT, mas você não venceu absolutamente nada. Quem venceram foram as pessoas dos Estados Unidos, que agora vão ter aí um fornecimento de matéria-prima por um preço bem mais baixo. Digamos que antes a gente tinha uma capacidade maior de impor nossos preços dos nossos produtos agrícolas. Antes a gente tinha uma capacidade maior de nos impor para o resto do mundo. Agora a gente perde essa capacidade. Quem ganhou também foi o povo de Israel. Afinal de contas, agora o Brasil vai torrar o pouco que tem, comprando drones para extermínio de pessoas, enfim. A gente vai pagar uma dívida de campanha muito grande, que seria dos eleitores do Bolsonaro. Então, você, eleitor do Bolsonaro, que vem para cá comemorar que você venceu, você derrotou o PT... Você derrotou o PT, isso não é motivo de comemoração, você foi derrotado junto, você só não percebeu ainda que você foi massa de manobra, você foi feito de idiota e com certeza você não faz parte dessa grande elite que ganhou nessa brincadeira. Sabe o que você está parecendo? Você está parecendo aquela pessoa, com todo o respeito a quem gosta de futebol, mas aquela pessoa que chega... depois de um jogo de time de futebol, fica brigando com o outro colega, né? Que time de futebol é uma coisa que tudo bem, o jogo acabou, você pode comemorar, mas um ficar agredindo o outro é uma coisa sem nexo. Aí o cara vira e fala, nós ganhamos. Peraí, o jogador de futebol tá ganhando lá 1 milhão e você tá na sua vida medíocre, ganhando um salário mínimo, pelejando para sobreviver e como se não bastasse, tá passando dificuldade, você ainda compra uma camisa de time, parcela de 12 vezes e ainda para chegar a ter condição de ir na final daquele jogo, você também parcela uma excursão de 12 vezes, deixa de comprar o caderno pro seu filho ir para a escola para fazer isso e no final das contas você chega no trabalho, vira pro colega de trabalho que ganha tão pouco quanto você e fala, nós ganhamos. Você não ganhou nada, deixa de ser bobo. Tanto você, que é o cara que deixa de levar comida para dentro de casa para comprar uma camisa de time, quanto você, eleitor do Bolsonaro, vocês não ganharam absolutamente nada. Você vai me desculpar. Então você vinha aqui fazer festinha, achar que ganhamos. Não, deixa de ser bobo, meu amigo. Quem ganhou foi uma elite brasileira que usou o Bolsonaro de fantoche nessa brincadeira e você faz parte dos imbecilizados, você é simplesmente um gado da fazenda. Você é aquele cachorrinho que fica latindo, mas não pode dormir dentro de casa, dorme lá fora, na casinha de cachorro. Então para com essa bobeira de ficar comemorando, nós ganhamos. Não ganhou nada, não. Olha, pessoal, queria agradecer muito vocês pelos compartilhamentos, já passamos aqui de 1.000 pessoas assistindo, eu esqueci de colocar o contador, normalmente eu coloco quando chega a 1.000, mas eu agradeço muito vocês, peço um pouco de desculpas pela demora no início. O que eu vou fazer a partir de agora é fazer uma transmissão exclusiva aqui no YouTube até que eu consiga resolver
O problema que está acontecendo no Facebook, eu sei que para eu colocar o Facebook funcionando no início da transmissão em simultâneo, está dando aí um sacrifício muito grande, as coisas estão demorando. Então eu acho que é mais prudente, de repente, eu não fazer essa transmissão simultânea em várias páginas do Facebook, isso está acabando sacrificando aí o início do programa. Então agradeço muito vocês, quem puder compartilhar essa transmissão, inclusive no próprio Facebook, isso porque hoje eu não estou conseguindo transmitir no Dilma Resistente, não estou conseguindo transmitir no canal do Estopa, nem nas minhas páginas pessoais. Um colega meu falou sobre a possibilidade disso ser boicote, eu não duvido. Vou tentar acionar aqui agora a transmissão nas minhas páginas pessoais para ver se funciona, porque parece que agora eu vou conseguir colocar para funcionar nas páginas pessoais. Então, realmente, o grande problema que eu estou tendo, ele está acontecendo realmente na página Dilma Resistente. Eu ainda não consegui entender o porquê que a página Dilma Resistente não quer funcionar de jeito nenhum. Mas, enfim, eu queria agradecer vocês pelas participações. Me parece que estamos ao vivo também no Leonardo Estopa. Quem estiver assistindo, sim, parece que está funcionando ao vivo no Facebook Leonardo Estopa. Quem puder vir participar com a gente aqui, eu agradeço muito. Quem estiver chegando aí no meu Facebook pessoal, normalmente fica um pouco embaçado, então a transmissão, os superchats, os chats aqui, eles não aparecem corretamente, mas você pode vir participar com a gente aqui no YouTube. O link está aí, o link da transmissão está por aí. Deixa eu desligar essa página que está aparecendo por aqui. Carla Carvalho, boa noite. Não teria um e-mail para a gente pressionar o YouTube para liberar a área de membros para você? Olha, Carla, eu não sei, com toda sinceridade, o YouTube simplesmente ignora. O YouTube até me atende, tá? Eles me respondem, mas eles sempre falam, olha, esse recurso de membros está ainda em implementação. E porque está em implementação, a gente não consegue colocar para você, mas mais rápido possível as páginas estão sendo incluídas. O estranho é que os critérios são 50... Consegue colocar para você, mas os critérios que eles têm são 50 pessoas, 50 mil assinantes, eu já passei de 130 mil, e mesmo assim não está disponibilizado para mim. A gente sabe que, obviamente, isso é porque tem alguém dentro do YouTube que quer boicotar o meu trabalho. E olha, gente, uma coisa que eu comento, às vezes eu comento com as pessoas, hoje eu estava conversando sobre um colega, existem pessoas, muito obrigado, Carla Carvalho, deixa eu deixar aqui os comentários rolando por aqui. Olha, pessoal, existem pessoas que insistem em acreditar que o Bolsonaro teria vencido porque a sociedade brasileira aderiu ao movimento Bolsonaro. Olha, e não são apenas pessoas, apenas bolsominions, pessoas com alto nível acadêmico. Existem pessoas que realmente acreditam que o Bolsonaro teria vencido por um mérito de que as pessoas se uniram em torno do Bolsonaro para fazerem aí a campanha do Bolsonaro crescer e tal. Tem gente que insiste em não acreditar no evento aí do bombardeamento de informações. E eu queria trazer para vocês... Eu queria trazer para vocês, eu estou vendo ali o pessoal comentando, né, que o Lula não foi preso, o Lula foi sequestrado, informação que eu trago há muito tempo. Eu queria trazer para vocês algumas reflexões a respeito do que fez. Quando a gente fala, olha, a gente tem um trabalho de suporte empresarial à campanha antipetista há muito tempo. Quem realmente decidiu ficar contra o ataque à soberania nacional, decidiu isso a um preço bem alto. Eu falo isso porque eu estou falando aí a questão do... o colega escreveu aqui, ó, Tobey Marshmallow. Leonardo Estopa, me desbloqueia. Olha, Tobey, se você tivesse bloqueado, você não tinha aparecido aqui. Então você não está bloqueado. Olha, gente, para vocês entenderem como que o Bolsonaro, né, na verdade, o antipetismo, como que o antipetismo cresceu tanto no Brasil, a gente precisa ir a fundo em como que a comunicação paralela, quando eu falo a comunicação paralela, obviamente, eu estou falando a comunicação de comunicadores que não estão aí dentro do sistema convencional de comunicação. Por exemplo, a gente sabe que, obviamente,
Tanto a Rede Globo quanto a Record, os canais convencionais, eles aderiram a esse movimento aí de perseguição ao PT, até porque eles receberam muito investimento para isso. Mas como que funcionou todo esse esquema que se uniu no entorno do Bolsonaro? Por que tanta gente, às vezes as pessoas pensam, olha, tem gente que pensa a seguinte coisa, não, o Bolsonaro cresceu porque várias pessoas se uniram no entorno do Bolsonaro para fazer ele crescer. Não, não é bem assim não. É muito importante que as pessoas tenham consciência de que o Bolsonaro cresceu através de um esquema indireto de remuneração do trabalho antipetista. Todo trabalho que era feito contra o PT e a favor do Bolsonaro sempre foi muito bem pago. Eu vou explicar para vocês como que isso funciona. Francisco Sales de Melo. Léo, como fazer para dar apoio mensal ao seu canal, tipo assinatura? O endereço é leoestopa.com/apoio. Olha, o Francisco Sales, o que está acontecendo com o meu canal? Ele não tem meu canal ainda não tem o Clube dos Canais, infelizmente, mas o que você pode fazer é fazer uma doação por conta bancária. Todas as transmissões minhas, elas têm lá o linkzinho. Você pode fazer a transmissão, uma transferência, por exemplo, para o Banco do Brasil. Isso porque, bizarramente falando, o YouTube não me liberou esse recurso aí de ter apoio diretamente dentro do YouTube. Mas se você fizer através de conta bancária, se você for fazer mensal, por exemplo, eu não tenho essa opção tipo 247/apoio, não sei como funciona, preciso desenvolver, mas quem quiser fazer uma doação por conta bancária, gente, pessoa que tiver condição aí de programar uma ajuda mensal, pode programar. Tem uma forma de fazer, que eu vi que algumas pessoas fizeram isso, né, um depósito mensal para ajudar a sobrevivência do programa. Isso é possível sim, mas muito obrigado mesmo, Francisco Sales de Melo. Inclusive, as pessoas que querem colaborar com o crescimento do canal e não querem, pessoa que quer fazer uma colaboração sem necessariamente mandar uma mensagem de superchat, pode fazer pela conta bancária, até melhor, porque o superchat, parte fica para o YouTube. Se faz direto na conta bancária, fica só realmente para o canal. Então, muito obrigado, Francisco Sales, pela vontade de apoiar o trabalho, isso é muito importante. Ieda Couto, um beijo para a Luísa e Jennifer. Muito obrigado, Ieda Couto. Agradeço de coração, agradeço o carinho, claro. Obviamente, a Jennifer responderia, a Luísa de coração também, mandaria um beijo de volta. Muito obrigado. Eu estava falando com vocês, pessoal, sobre a questão de como que o Bolsonaro conseguiu ficar tão gigante. E quando a gente pensa, o que será que fez o Bolsonaro ficar tão gigante? Aí tem as pessoas, aquelas pessoas com a visão puramente superficial. E eu falo com vocês, eu tenho muitos amigos que têm essa visão puramente superficial. E eles falam, nossa, nunca na história do Brasil aconteceu uma situação como essa, das pessoas se unirem em torno de uma ideologia. Não é unir em torno de uma ideologia não, gente. No momento em que surgiu essa campanha antipetista no Brasil, nós tivemos um incentivo ao antipetismo e um incentivo bem grande. Muito obrigado, Danilo Fernandes, manda boa noite, povo. E o incentivo não é um incentivo puramente superficial, é um incentivo financeiro, inclusive. Deixa eu agradecer vocês, nós estamos chegando quase a 2.000 pessoas assistindo no YouTube. Eu gostaria de pedir vocês para compartilharem, para a gente aumentar o alcance. E se vocês puderem compartilhar essa transmissão hoje também no Facebook, essa transmissão não está acontecendo Dilma Resistente, nas minhas páginas pessoais, está ficando cada vez mais difícil transmitir pelo Facebook, eu não sei o porquê. Então, se vocês puderem compartilhar essa transmissão por lá, eu agradeço muito. Então, olha, pessoal, o que acontece? Quando a gente faz um trabalho na internet, todo comunicador, ele espera várias coisas. Dentre elas, a mais importante é o reconhecimento e o apoio de divulgação. A secundária é a ajuda financeira. Quando o cara não é um comunicador, quando ele tem só um canal, o que ele espera normalmente é a ajuda financeira. Olha só o que acontece. As pessoas ficam pensando coisa do tipo, nossa, todo mundo abraçou a campanha do Bolsonaro. Não, ninguém abraçou a campanha do Bolsonaro. O que aconteceu foi toda uma estratégia dos países que queriam
derrubar o governo progressista no Brasil, para se apropriar do Brasil como um produtor de matéria-prima, esses países investiram na desestabilização da sociedade brasileira. Como que esses países investiram na desestabilização da sociedade brasileira? Vocês já repararam que toda vez que você vai assistir uma determinada coisa no YouTube, aparece uma propaganda. Aparece lá a propaganda, por exemplo, do Uber, né? O Uber que gosta muito de fazer propaganda em tudo. Essas propagandas, elas são compradas. Então, olha só, eu vou falar com vocês uma forma de remunerar quem está falando mal da Dilma. Por exemplo, vamos voltar em 2013, vários youtubers começaram a falar mal da Dilma. Qual que é a melhor forma de remunerar as pessoas para que elas falassem mal da Dilma? É só pagar bem na propaganda no canal dessas pessoas no YouTube. A propaganda funciona através de leilão. Por exemplo, vamos imaginar que vocês estão acessando um canal de educação. Aí ninguém quer colocar propaganda no canal de educação, então a remuneração do canal de educação é pequena. Vamos imaginar que vocês estão acessando um canal de política de direita. O que eles fazem? Eles pagam caro pela propaganda no canal de política de direita. O que significa que, às vezes, uma propaganda, a minha remuneração no YouTube por propaganda, às vezes é 10 vezes menor do que uma remuneração, por exemplo, de um canal de direita. Vamos imaginar aí do Nando Moura. Isso parece uma brincadeira quando você pensa dessa forma, mas isso foi uma estratégia que as elites usaram para fazer com que todos os comunicadores que estavam no YouTube para ganhar dinheiro focassem exatamente nisso. E eles fizeram um esquema que foi muito inteligente também, que foi o seguinte: os Bolsonaro já estão na política há muito tempo com esse mesmo discurso de ódio, pessoas que foram ficando famosas, eles começaram a remunerar com divulgação todas as pessoas que estavam fazendo a campanha deles. Então, se uma pessoa começava a fazer vídeos a favor do Bolsonaro, os bolsonaros divulgavam esses canais. Por quê? De certa forma, com a divulgação desses canais, as pessoas começavam a ganhar dinheiro no YouTube. A esquerda não fez isso, não. A esquerda escondeu os canais de esquerda. Não sei por que a esquerda poderia ter promovido os canais. Tecnicamente falando, o que aconteceu foi o seguinte, gente. Existia uma mina de ouro na direita. Existia, assim, dinheiro vazando para quem tivesse disposto a fazer vídeos a favor do Bolsonaro e vídeos contra o PT. Isso fez com que muitos comunicadores partissem para fazer vídeos contra a Dilma, contra o PT, porque eles estavam pagando bem. Então não precisava chegar e falar, não, tinha um caixa 2 para pagar os comunicadores contra o PT e a favor do Bolsonaro. Não era um caixa 2 oficializado, é todo um esquema de remuneração na internet que as pessoas podem pensar que é uma pura coincidência, mas não é. É um esquema que soube cativar os comunicadores e soube levar todos os comunicadores para a direita. Vocês imaginem o seguinte: imaginem um neocomunicador sem personalidade. Eu sou um comunicador que eu tenho personalidade. Não é por causa de seguidores que eu iria para um lado que não tem nada a ver com aquilo que eu acredito. Não é por saber que a direita estava dando mais visualizações que eu abriria mão do meu passado pobre, meu passado e presente, né? Mas eu quero dizer o seguinte, olha, eu tenho toda uma história de vida em uma cidade pobre, Ponte Nova é uma cidade pobre, família pobre, não cresci na miséria, seria hipócrita eu falar que eu cresci na miséria, mas eu cresci na pobreza, e agora eu iria aproveitar o fato de que o YouTube de direita estava remunerando bem, eu falei, não, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer videozinho fora Dilma, fora PT, porque tá bombando. Não, eu tenho personalidade, mas você não pode exigir essa personalidade de várias pessoas que estão surgindo aí, querendo ficar famosinhas. Então o que aconteceu com toda sinceridade foi isso. A direita criou todo um esquema para remunerar bem todos aqueles que começassem a falar mal do PT. Coincidentemente, as mesmas pessoas que estavam falando mal do PT estavam também falando bem do Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia de como que isso funcionava, olha, se uma pessoa falasse mal do PT, ela era divulgada. Para vocês terem uma ideia, gente, o Kim Kataguiri, ele ficou famoso porque canais de televisão colocaram o Kim Kataguiri para aparecer falando mal do PT. Olha, emissoras de rádio, revistas, digamos que assim, veículos de mídia poderosíssimos, importantíssimos, começaram a dar mídia para o Kim Kataguiri falar mal do PT.
E assim, vários jovens brasileiros que às vezes até tinham um pouco de ideal nacionalista, eles começaram a negar aquilo que eles acreditavam, a favor de falar alguma coisa que fosse dar um pouquinho de fama. E as pessoas que estão cá embaixo, né, aquele que a gente pode dizer, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém, o Zé Ninguém cá de baixo, ele foi massa de manobra e ele pensa assim, não, tudo isso aconteceu por causa de um movimento espontâneo, uma luta da classe brasileira que quis abraçar a mudança, o antipetismo. Não, deixa de ser bobo. Tudo isso aconteceu porque teve toda uma estrutura de propaganda que foi articulada ao longo de anos para conseguir criar uma percepção social de que o único lugar que existe corrupção no Brasil é no PT, para criar uma percepção social que se o PT sair do poder num dia, no outro dia o dólar cai para metade e o PIB dobra, para criar uma percepção social que mesmo com a derrubada da Dilma, o PT continuou no poder através do Temer, tem gente que acredita nisso, para criar uma percepção social de que deveria votar no Bolsonaro para tirar o PT. É isso que deu muito certo nesse esquema que apareceu agora na reta final com o financiamento dos impulsionamentos de WhatsApp, mas está acontecendo há muito tempo, gente. Esse esquema que foi pego agora e que o PT só percebeu na reta final está acontecendo desde 2013. Esse impulsionamento que está sendo denunciado agora, essa questão que se a gente estivesse vivendo um Estado democrático de direito, a eleição deveria ser anulada, isso está sendo denunciado, isso está acontecendo desde 2013, quando o YouTube e o Facebook estavam remunerando, seja com visibilidade, seja com dinheiro, que essas pessoas que assumiram um posicionamento de direita no YouTube ganharam rios de dinheiro, de uma forma ou de outra, sendo remuneradas aí para trabalhar pela campanha do Alckmin. Chega na reta final, deu ruim, não deu para o Alckmin, a elite chega à conclusão que, olha, a gente só tira o PT abraçando o Bolsonaro. Muito obrigado, Danilo Fernandes. Léo, tem uma dúvida sobre a Globo. Será que ela está fazendo o jogo de faz de conta? Tipo, mentem que tá do lado da esquerda, mas está recebendo para fazer boa propaganda para a direita? Olha, Danilo Fernandes, sob hipótese alguma, mas sob hipótese alguma, a Globo jamais estaria do lado do povo, tá? Nunca, nunca e sob hipótese alguma, a Globo estaria do lado da esquerda. O que pode estar acontecendo nesse momento é o seguinte, a Globo, apesar da Globo ser um veículo de comunicação de forte alcance no Brasil, ela não quer fazer nada de bom para a esquerda. Basta vocês imaginarem o seguinte. Primeiro, a Globo tem vários patrocinadores. Esses patrocinadores vão desde Shell até lojas Avan, daquele carecão lá que fez campanha para o Bolsonaro, continua fazendo campanha. Aí eu pergunto para vocês com toda a sinceridade. Você acha que a Globo vai bater de frente com os empresários que patrocinam a Rede Globo para abraçar uma causa a favor da sociedade brasileira? Não. A Globo não está fazendo isso. O que a Globo está fazendo agora é uma coisa que todos os veículos de imprensa fazem com os políticos. Como a Globo não abraçou a campanha do Bolsonaro e a Record abraçou a campanha do Bolsonaro, mas com a condição da Record ser promovida em detrimento da Rede Globo, a Rede Globo agora está tentando chantagear o Bolsonaro para o Bolsonaro fazer um acordo com ela. A Rede Globo não quer nada contra o Bolsonaro, muito pelo contrário, ela quer conquistar o Bolsonaro para o lado dela. E o Bolsonaro não vai ficar resistindo. O Bolsonaro vai fazer uma pirracinha por um certo tempo e na reta final o Bolsonaro vai abraçar a Rede Globo, porque não tem jeito. O Bolsonaro, a Rede Globo não vai. É mais ou menos assim, olha, você tem lá uma determinada pessoa que você pode fazer igual sequestrador. A Rede Globo pode ser comparada a um sequestrador. Ela pode estar negociando o resgate. Ela não vai matar a vítima do sequestro. Ela está negociando o resgate. Se ela matar a vítima do sequestro, acabou o negócio. Simples assim. Então agora ela está negociando o resgate. Ela está fazendo chantagem com o Bolsonaro. Uma hora ou outra, um lado ou outro vai ceder. Por exemplo, o que aconteceu?
um exemplo claro. Eu falei, o ponto de vista que eu tinha era que, de acordo com as últimas campanhas eleitorais, o PSDB tinha sempre fechado o negócio com as igrejas evangélicas. Nessa reta final, por algum motivo, na reta final da campanha, as igrejas evangélicas chegaram à conclusão que elas não iam conseguir emplacar um Alckmin e fecharam com o Bolsonaro. Aí as elites brasileiras e as igrejas evangélicas fecharam diretamente com o Bolsonaro. Então são coisas assim que podem acontecer na reta final, as coisas mudam, mas no final das contas, todas as vias levam para Roma, então o dinheiro sempre vai, nessa situação, o dinheiro sempre vai para as elites. A Globo faz parte dessas elites, obviamente ela está fazendo uma chantagem com o Bolsonaro, e ela tem condição, porque o Bolsonaro é muito fake news. Então a Globo agora ela pode começar a jogar doses homeopáticas. Para vocês terem uma ideia de como que a Globo faz chantagem, gente, olha só. Só para vocês perceberem como que tudo é chantagem, nada é a favor da esquerda. Tudo é a favor da Rede Globo mostrar o seu poder de chantagem. A Rede Globo fez uma matéria sobre o fake news do kit gay, mas ela não colocou na Globo Povão, ela colocou na Globo News. Para quê? Colocando na Globo News, ela ia atingir uma parcela da sociedade, que é uma parcela da sociedade que não está nem aí para verdade ou mentira do kit gay, que quer votar no Bolsonaro por causa de redução de impostos. Se a Globo tivesse feito matérias a respeito do kit gay na Globo Popular, a Globo teria prejudicado o Bolsonaro. Mas como ela fez na Globo News, ela faz de conta que ela é imparcial, mas na verdade ela apresentou. É a mesma coisa de você chegar dentro de uma igreja, por exemplo, onde as pessoas jamais consumiriam determinado produto. Assim, eu não acredito, obviamente, em igrejas, eu acredito em pessoas, tá? Mas vamos imaginar que exista uma igreja onde as pessoas não consumam álcool. Você chegar lá com uma garrafa de, sei lá, cachaça, uísque, seja lá o que for, e oferecer, você não dá em um lugar correto para vender aquela coisa, né? Então, a mesma coisa que a Rede Globo fez, ela chegou num público que não tá nem aí para a história do kit gay e nem acredita no kit gay, que é o público da Globo News, e falou sobre o kit gay. Ou seja, ela falou, ela pregou para convertido, ela falou para um povo que já sabia daquilo. Isso é uma estratégia de comunicação da Globo. Ela consegue duas coisas ao mesmo tempo com isso. A primeira, ela mostra para o Bolsonaro que ela tem cartas na manga contra o Bolsonaro, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ela faz de conta que ela é imparcial. Então, se vocês prestarem atenção, surge uma percepção em parte da sociedade brasileira que a Rede Globo teria lutado contra o Bolsonaro. Claro que não. Lutar contra o Bolsonaro seria colocar o PT no poder. A Rede Globo jamais faria uma coisa dessa. Então, a Rede Globo, ela pode ter fingido imparcialidade exatamente para chegar no ponto das pessoas se iludirem que a Rede Globo foi a favor do PT e tal. Mas não, ela nunca foi a favor do PT. É o caso da própria Folha, todos esses jornais, não, eles mostraram imparcialidade na reta final porque está todo mundo querendo lavar as mãos a respeito do que o Bolsonaro vai fazer. O que está acontecendo agora é o seguinte, todos os empresários querem o Bolsonaro no poder, mas eles não querem assumir. Dentre esses empresários tem uma própria Rede Globo. A Rede Globo quer o Bolsonaro no poder. O Ciro Gomes é uma pessoa que ele quer o Bolsonaro no poder, ele lavou as mãos. Ele quer o Bolsonaro no poder como uma forma de educação para a sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira gritou tanto por Bolsonaro que eu acho que o Ciro pensou, não, a única coisa que vai educar essa sociedade é o Bolsonaro entrar no poder e esse povo ver que não existe milagroso, não existe santo, não existe milagre. Então, o Fernando Henrique fez questão de pedir para filmar ele, fazendo uma coreografia, mostrando que ele votou 13. Ou seja, ele fez questão de filmar, mas hora nenhuma ele fez uma campanha pro Haddad. Por quê? Ele quer o Bolsonaro eleito, porque ele quer a sociedade brasileira passando por uma dificuldade muito grande para que a sociedade clame pelo fim do governo Bolsonaro. Se vocês prestarem atenção, o que esses políticos, tirando, olha, por que o PT ficou sozinho? Eu vou falar com vocês para a gente até raciocinar um pouco do que está por detrás das intenções desses políticos. Por que o PT ficou sozinho na reta final? Olha, se o PT fosse vitorioso, o PT faria um governo convencional. Cheio, obviamente, passível de críticas, obviamente, poderiam acontecer problemas, isso todo mundo admite, isso é normal, faz parte da política. Mas seria um governo convencional. Num governo convencional, todos os partidos estariam sujeitos a uma aprovação do PT. Por exemplo, se o Haddad fosse eleito e fizesse um bom governo, porque o Haddad tinha uma dúvida de um bom governo,
Seria difícil, por exemplo, para o PSDB, seria difícil para o Ciro, seria difícil para muita gente. Por isso que todo mundo pulou fora no final das contas. Porque todo mundo pensava, não, se esse cara for eleito, fizer um bom governo, fica difícil para a gente depois. Já o Bolsonaro, a certeza de que ele vai fazer merda é tão grande que os políticos na reta final fizeram questão do Bolsonaro ser eleito. Todo mundo fez questão de tirar sua imagem da dele, é o Fernando Henrique votando 13 para todo mundo ver, é o Marcelo Taz fazendo vídeo na reta final, é o Joaquim Barbosa declarando voto contra o Bolsonaro na reta final. Todo mundo na reta final fez questão de lavar as mãos, ninguém quer a imagem própria associada do Bolsonaro, porque existe uma certeza muito grande que ele vai fazer merda, mas todo mundo quer ele eleito. Esse aqui é o detalhe, vocês entenderam? Todo mundo fez questão de se desassociar do Bolsonaro, é o Ciro Gomes, é o Joaquim Barbosa, é o próprio Alckmin, é o Fernando Henrique, todo mundo fez questão de falar, eu não tô com esse cara não sou louco, mas todo mundo quis o Bolsonaro eleito. Se tem um cara que na reta final todo mundo quis ver ele eleito, é o Bolsonaro, para descontar do povo. Principalmente políticos. A forma como os políticos foram desprezados no Brasil fez com que os políticos realmente desejassem a eleição do Bolsonaro. Léo, como lidar com amigos que apoiam Ciro, mas que ao fazer isso atacam necessariamente o PT? Esquecendo da importância e gravidade do momento. Rodrigo Rocha Braga. Olha, Rodrigo, o que eu vejo nesse momento é o seguinte, existe uma ilusão muito grande por parte do eleitorado do Ciro de que existiria a possibilidade de levantar uma outra esquerda sem o PT. E o PT é, assim, cravada a maior militância do Brasil. Com toda sinceridade, eu acho infantil ficar se iludindo que você vai... É a mesma coisa, gente, olha, agora que eu não tenho papas na língua, eu vou fazer crítica a todo mundo, sem dó nem piedade. Eu acho que com muito respeito ao Boulos, mas a postura da esquerda caviar do PSOL foi decisiva na aniquilação da esquerda brasileira. A esquerda brasileira entrou num processo de suicídio. Olha o que aconteceu, gente, olha. A esquerda brasileira, ela se dividiu entre esquerda PT, que obviamente em número de seguidores e eleitores é a maior, mas aí várias pessoas queriam ser uma esquerda cheirosinha e sai PSOL de um lado, sai uma esquerda radical, sai PCO para o outro, a esquerda puritana, aí aparece a esquerda super intelectual, dividiu a esquerda foi aniquilada. E é uma coisa que eu falei várias vezes, inclusive eu fiz uma live com o nome Fim da Esquerda. Essa live, Fim da Esquerda, já era uma previsão do que aconteceu. Essa divisão na esquerda que estava levando a esquerda pro sepulcro. O que eu vejo hoje, com toda sinceridade, é o seguinte. Eu já não vejo mais a esquerda renascer no Brasil através das lideranças que a gente tem. Quando eu olho hoje para a situação dentro do Brasil, eu vejo que é muito mais importante a gente valorizar um trabalho que está surgindo em neocomunicadores de política, que são comunicadores consagrados em outras áreas, mas agora começam a falar sobre política, como o Felipe Neto, como a Kéfera, são pessoas que agora começam a levar o assunto política aos jovens que são seguidores deles. Isso é muito importante. Não sei se eles têm pretensão eleitoral, se eles vão se candidatar a alguma coisa, mas o fato deles começarem a falar sobre política do lado progressista e nacionalista, num lado antifascista, é muito bom, porque isso começa a desintoxicar o jovem brasileiro. E o que eu vejo agora é que eu acho que nem é inteligente essa coisa de, nesse momento em que as coisas estão pegando fogo, a gente querer culpar PT, a gente querer culpar Ciro, a gente querer falar que estava errado aquilo, que tinha que ter... Obviamente a gente tinha que ter tido uma frente ampla de esquerda. Eu não vou voltar atrás agora do que eu falei durante quase 3 anos. Lógico que a gente tinha que ter tido uma frente ampla de esquerda. Agora também não adianta chorar o leite derramado. E agora uma coisa que fica bem clara, pelo menos entre nós, é que não adianta a gente botar nossas esperanças num nome. Não adianta, olha, eu fui uma pessoa que eu fiquei aqui defendendo o Ciro com unhas e dentes, e quando chega na reta final, eu esperava do Ciro, em consideração ao eleitorado, tudo bem, ele pode ter a mágoa que ele tiver, a mágoa que ele quiser ter do PT, ele pode ter, mas eu esperava, em consideração ao eleitorado, que ele tivesse se posicionado do lado do Haddad, não pelo Haddad nem pelo PT, mas pelo povo. Agora, tudo bem, a gente precisa comemorar, porque a gente vai ver o eleitor do Bolsonaro pagar pelo que ele fez, mas e os inocentes que vão pagar juntos? O detalhe é esse, olha, tudo bem.
A sociedade brasileira agora vai pagar pelo que fez. Esse ponto a gente fala, joia, beleza, vamos ver o eleitor do Bolsonaro agora passar dificuldade, mas não é só eleitor, não só de eleitor de Bolsonaro vive o Brasil. A gente tem uma sociedade lotada de pessoas inocentes que lutaram até a reta final contra a eleição do Bolsonaro. Eu sou uma delas, vocês, provavelmente 99% das pessoas que estão assistindo aqui fazem parte dessa sociedade que lutou com unhas e dentes contra a eleição do Bolsonaro e nós fomos abandonados na reta final por pessoas que a gente confiava. Assim, a gente esperava do Fernando, eu já falava, eu esperava do Fernando Henrique, lógico que eu esperava isso do Fernando Henrique, lógico que eu esperava isso do Alckmin, eu esperava da Marina, falar com vocês com toda sinceridade, esperava da Marina, eu não esperava do Ciro, então eu me decepcionei nesse ponto. Olha, ele tem todo o direito de ter a decepção dele com o PT, a tese dele de que o PT estava desgastado e que deveria ter apoiá-lo é uma tese super válida, mas apoiar a sociedade brasileira num momento tão difícil era uma obrigação dele. É o ponto de vista que eu tenho. Não sei quantas pessoas vão pensar desse jeito. Então eu acho que hoje a gente continuar discutindo nomes nem é inteligente. Eu acho que a gente tem que discutir teorias políticas, formas de sair desse grande problema e apostar e torcer para que comunicadores importantes, eu sempre cito os dois que são comunicadores com muito alcance na internet, como a Kéfera e o Felipe Neto, torcer para que eles continuem fazendo política pelo lado do bem. Se eles continuarem fazendo política pelo lado do bem, a gente vai conseguir desintoxicar vários jovens, torcer para que muitos pastores verdadeiros transformem pessoas que estão alienadas no campo evangélico e transformem essas pessoas em evangélicos que leiam a Bíblia e que entendam que o ensinamento de Jesus Cristo não tem absolutamente nada a ver com isso que está sendo vendido aí. Muito obrigado, Sônia Setubal, pelo superchat. Antônio Las Vegas Arruda, ele fala, Léo, não tenho dúvida, quem elegeu o Bozo foi Adélio Bispo. Se ele não tivesse ficado confinado, não chegaria nem no segundo turno. Com ele na TV, jamais vencia. Faz sentido, Antônio Las Vegas, mas eu acho que nem foi o Adélio, não. O que elegeu o Bolsonaro foi o impulsionamento de fake news na reta final. E eu falo com você, não por não ter apoiado o Ciro Gomes, tá, gente? Não por não ter apoiado o Ciro Gomes. Parte da eleição do Bolsonaro se deve ao PT ter desprezado completamente as novas modalidades de comunicação. Parte do PT ter perdido. O PT perdeu em Minas Gerais porque o PT não soube comunicar com os professores. Olha como os professores deram um tiro no pé aqui em Minas Gerais, para vocês terem uma ideia. Os professores, a rede... funcionalismo público em geral de Minas Gerais, eles tiveram uma certa dificuldade. Olha para vocês verem como que as coisas são. Os funcionários públicos de Minas Gerais, eles se revoltaram com o Pimentel. Se revoltaram com o Pimentel porque o Pimentel deixou de pagar o funcionalismo público na hora da dificuldade, porém priorizou os policiais. Aí vocês olham só que... Olha que vida cruel, gente. O Pimentel priorizou os policiais. Os policiais são contra o PT, ou seja, mesmo o Pimentel tendo priorizado os policiais são contra o PT. No momento em que faltou dinheiro, o governo do PT deu prioridade aos policiais. E os policiais são contra o PT. Não falando que os policiais não mereciam ter recebido, mas o grande problema é que os professores não receberam. Aí vem uma grande crítica. Eu, particularmente, eu vejo que o buraco é mais embaixo, porque a gente tinha acabado de viver uma situação de greve no Espírito Santo, a gente podia ter uma greve e um caos em Minas Gerais, então o Pimentel tinha que fazer a escolha, porque tinha pouco dinheiro, ele tinha que pagar, e ele tinha acabado de dar aumento para os professores, era muito fácil pagar antes, que o salário era baixo. Depois do aumento, ele não esperava do golpe, mas aí os professores se uniram numa revolta contra o Pimentel. Olha, o primeiro governo que realmente deu valor para os professores, aumentou o salário dos professores e tentou fazer tudo pelos professores. Mas no momento da falta de dinheiro, o que os professores fizeram? Viraram as costas para o Pimentel e agora nessas eleições a gente teve um monte de professores fazendo campanha contra o Pimentel. Vocês pensem bem, funcionário público fazendo campanha contra o Pimentel. Eles queriam vingar do Pimentel. Aí eu falo com vocês com toda a sinceridade. Qual que foi o resultado desse ódio dos professores ao Pimentel? Pimentel está em casa rico, obviamente, porque eu vou falar com vocês com toda a sinceridade. Político é cabra rico. O Pimentel está em casa rico, ele não perdeu. Ele pode ter sido derrotado nas urnas, mas ele, sob hipótese alguma, perdeu, porque ele não precisa do dinheiro da política. Isso é uma realidade. Mas os professores mineiros agora vão ter que ter o governo Zema. A diferença é o seguinte,
O governo Pimentel, ele lutava pelo funcionalismo público e passava dificuldade financeira. O governo Zema ganhou nas urnas prometendo o fim do funcionalismo público. Vocês pararam para imaginar o tiro no pé que os professores deram para pirraçar o Pimentel, porque o Pimentel, apesar de ter lutado pelo funcionalismo público, aumentou o salário dos funcionários públicos, constitucionalizou, colocou na Constituição de Minas que o salário do servidor público de Minas tinha que ser de acordo com o piso nacional, fez um monte de coisa pelo servidor, chega o golpe, fica sem dinheiro, atrasa o pagamento do professor. Aí o professor ficou com ódio, sangue no olho contra o Pimentel. Aí quis tirar o Pimentel do poder, pirraçar o Pimentel colocando o Anastasia. Deu ruim, colocaram o Zema. A diferença é o seguinte, o Zema, ele não vai enganar ninguém, ele prometeu acabar com o funcionalismo público. Ele prometeu privatizar tudo. Então o professor achou que estava pirraçando o Pimentel está tranquilão em casa, rico, leve e solto, e o professor está agora na corda bamba, sem saber o que vai acontecer. Porque provavelmente o Zema vai privatizar e muita coisa, e não está errado. Por quê? Estamos numa democracia, o Estado de Minas Gerais elegeu democraticamente o Zema como governador, e por mais que eu tenha críticas à privatização de serviços estratégicos, eu preciso admitir que a democracia está exatamente em aceitar o resultado das urnas. O cara propôs nas urnas privatizar tudo, e agora o povo votou no cara que propôs privatizar tudo, e se ele não privatizar, ele vai estar cometendo estelionato eleitoral. Então, com toda sinceridade, será que valeu a pena mesmo os professores vingarem do Pimentel? O Pimentel não vai passar dificuldade financeira com a privatização, não vai perder nada. Então é isso que eu tento chamar a atenção das pessoas. Olha, no momento em que a pessoa acha que está pirraçando o político, o eleitor do Bolsonaro, eu vejo o eleitor do Bolsonaro achando que acabou com o PT. O eleitor do Bolsonaro acha mesmo que destruiu o Fernando Haddad, o criador do kit gay. Ele pensa, eu acabei com o Haddad. Você é bobo, menino. Haddad é um cara que ele tem cargos como... O Haddad é um cara que é advogado, mestrado, doutorado, cara, professor universitário. Quem tomou ferro com a derrota do Haddad não foi o Haddad, deixa de ser bobo. Você sabe o que o Haddad ia conseguir na presidência, com toda sinceridade? Cabelo branco. Isso. O Haddad, tudo bem, é um poder muito grande, é um prazer, deve ser um prazer muito grande ser eleito presidente do Brasil, mas com toda sinceridade, ele ia conseguir um monte de cabelo branco, ele ia conseguir um sofrimento danado, ter que responder por um monte de coisas. Agora ele está lá, no serviço dele, ganhando o mesmo tanto que ele ganharia como presidente, na maior tranquilidade, sem ter que responder processos, porque quando você governa para a esquerda, você responde processo por tudo, absolutamente tudo eles arrumam uma forma de te perseguir. Ele está lá livre, leve e solto, sem responder processo e rachando de rir das medidas do Bolsonaro agora. Não sei se ele está rachando de rir, não. Não sei, mas o que eu falo com você com toda sinceridade, ele livrou de uma ponta, e o bobo do eleitor do Bolsonaro tá achando, ganhamos do Haddad. Deixa de ser bobo, menino. Cai na real. Olha, com toda sinceridade, o Haddad não precisa dos programas sociais que ele mesmo inventou. O Haddad criou programas sociais para bobo como você ter condição de estudar. É bobo igual o eleitor do Bolsonaro, essa classe média baixa, classe pobre brasileira, que não tem condição de pagar uma universidade, que não tem condição de pagar para o filho ter uma saúde de qualidade, que votou no Bolsonaro para oprimir o Haddad, oprimir o cara que criou o FIES, oprimir o cara que criou condições para o pobre estudar, oprimir o cara que criou condições para os pobres terem acesso a um pouco mais de cultura. Deixa de ser bobo, rapaz. Você acha que quem perdeu foi o Haddad? Você acha que quem perdeu foi o PT? Olha, de toda essa brincadeira, o PT não perdeu absolutamente nada. Tem uma pessoa, tem assim 3 pessoas do PT que estão perdendo, que foram as que mais lutaram pelos pobres, que é o Lula, obviamente, o Zé Dirceu, que toda hora vai preso. São essas pessoas do PT que estão perdendo. O PT mesmo, ele fez a maioria na Câmara. Olha, trabalharam tanto para destruir o PT que mesmo com fake news o PT fez a maioria na Câmara. Então, no momento que um bobo acha que elegendo o Bolsonaro ele acabou com o Haddad, ele tirou o Haddad de uma grande fria, ele deu para o Haddad a oportunidade de ter mais 4 anos de cabelo, de cabelo na cabeça, sem ter que se matar numa presidência da República, e ele mesmo se ferrou, porque agora ele vai ter que lidar com um governo extremamente sem estabilidade, um governo liberal, num país que não tem a mínima condição social de ter um liberalismo. Então deixa de ser bobo, vamos cair na real. Danilo Fernandes,
Léo, o dólar tende a aumentar muito em 2019 com as políticas do Bolsonaro. Ele vai desestabilizar ainda mais a economia? Olha, Danilo Fernandes, uma coisa que é muito importante a gente pensar é o seguinte: o resultado de Bolsa de Valores e o resultado do dólar não é um indicador para o que vai estar no prato do brasileiro. Isso é muito importante. Para vocês terem uma ideia, olha, o que é o dólar? O dólar é... O que é o aumento e... Né? O que é a flutuação do preço do dólar? A flutuação do preço do dólar é a procura da moeda brasileira. A procura da moeda brasileira ela pode acontecer por motivos benéficos ao povo e por motivos maléficos ao povo. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o Bolsonaro anuncia para as pessoas ao redor do mundo que ele vai acabar com a proteção ambiental no Brasil. Gente, proteção ambiental é uma coisa muito, digamos que benéfica para a sociedade, mas maléfica para o especulador. Por quê? Imagine você que hoje... Vou dar para você só um exemplo, 2 exemplos de proteção ambiental. Vamos imaginar o seguinte. Se um gringo comprar terras no Brasil, ele é obrigado a comprar, por exemplo, vamos imaginar que ele compra terras no lugar que ele é obrigado a preservar 20%. Então ele compra 100 mil alqueires de terra, ele tem que preservar obrigatoriamente 20 mil alqueires de terra, ele tem que preservar, porque tem uma reserva garantida ali de 20%. Isso aí já coloca uma compra de 100 mil alqueires como sendo 80 mil alqueires produtivos. Se o Bolsonaro promete que vai acabar com essa reserva legal, que chama isso, automaticamente esse lote de terra de 100 mil alqueires já vai subir aí quase 20% no valor. Então vocês imaginam o seguinte, olha, a terra no Brasil agora ela vai valorizar, porque agora não vai ter mais a reserva legal. Então as pessoas pensam, como que eu vou fazer para comprar terra no Brasil? Vou comprar real, porque comprando real eu compro terra no Brasil. Aí o dólar abaixa, porque tem muita gente comprando real com dólar. E eu pergunto para vocês, o fato do Bolsonaro ter acabado com a reserva legal e por isso o real ter sido procurado para as pessoas comprarem terras no Brasil, isso em algum momento vai beneficiar o povo brasileiro? O dólar vai cair. Mas isso vai beneficiar o povo brasileiro? Não beneficia nada, entenderam? Ok, ou seja, teve uma procura massiva de real para comprar terras no Brasil, né? Eu tô falando isso porque as políticas do Bolsonaro agora são políticas liberais em relação à agricultura. Essa especulação gerou aí um movimento internacional para comprar terras no Brasil, mas em nada isso vai melhorar a qualidade de vida do brasileiro. Agora vamos pensar uma coisa que realmente piora a qualidade de vida do brasileiro, mas faz o dólar baixar. Vamos imaginar que hoje você consegue produzir, números bem hipotéticos, tá, gente? Vamos imaginar assim, olha, no Brasil os agrotóxicos agressivos A, B e C são proibidos. Se eles pudessem ser utilizados, por exemplo, com pulverização através de aeronaves, eles iam com certeza envenenar os rios brasileiros, mas em compensação a produtividade ia dobrar. Aí vocês imaginem os produtores que estão aqui no Brasil. Vamos imaginar o seguinte, as empresas de produção de soja, vamos imaginar agrosoja. A agrosoja tem 1 milhão de alqueires de terra produzindo soja e eles não podem usar esses agrotóxicos porque esses agrotóxicos envenenam o ar e o rio. Bolsonaro libera esses agrotóxicos. O que acontece? Você já espera que a gente vai ter o dobro da produtividade. Então a gente tem imediatamente várias pessoas comprando reais para comprar ações dessa empresa, porque tem uma expectativa que essa empresa vai aumentar o preço por causa do aumento da produtividade pela liberação dos agrotóxicos. Então a gente tem 2 coisas ao mesmo tempo, pessoas comprando reais, pessoas comprando ações dessa empresa. 2 coisas acontecem no mesmo dia porque o Bolsonaro liberou o agrotóxico. Aumento na Bolsa de Valores e diminuição do dólar. Muita gente comprando real, diminui o dólar. Muita gente comprando ações porque vai dobrar a produtividade, aumento da Bolsa de Valores. Mas qual que é a contrapartida para esse aumento da Bolsa de Valores e essa diminuição do dólar? É o envenenamento dos rios brasileiros. Então, isso é um exemplo de uma queda do dólar com o aumento da Bolsa de Valores que em nada representa os interesses de quem mora no Brasil. Representa demais os interesses dos especuladores que estão comprando terras no Brasil para produzir no Brasil para vender para fora. O cara agora pode usar agrotóxico pulverizado por avião, agrotóxicos que eram antes proibidos, e agora ele pode usar 100% da área de terra porque não tem mais a reserva ambiental. Aumentou o valor dessas empresas na Bolsa, diminuiu o valor do dólar,
mas só ferrou o povo brasileiro. Então, a utilização desse argumento aí de que, olha, o dólar abaixou, mas abaixou por quê? Qual que é o motivo do dólar ter abaixado? Entenderam? Olha, o dólar abaixou porque o brasileiro está tão pobre que ele não compra mais nada de fora, então automaticamente o dólar abaixou. É igual as pessoas falando, né, no meio da crise, as pessoas falando na Rede Globo, a inflação abaixou. É lógico, a inflação acontece quando tem uma quantidade muito grande de dinheiro e uma quantidade pequena de produto, o comerciante vai e aumenta o preço do produto para fazer um equilíbrio. Agora, se faltou o dinheiro, o comerciante diminui o preço do produto. Ou seja, a miséria também diminui a inflação. Então, é esses pontos econômicos que eles usam para ludibriar as pessoas, mas que não fecham. Suzete Cidreira, parabéns, Léo e Jennifer. Minha filha também é Luísa. Muito obrigado, Suzete Cidreira, pelo superchat, pela participação e pelos parabéns, pelo carinho. Muito obrigado. Danilo Fernandes. Então, olha, Danilo Fernandes, ele pode destruir a economia brasileira e mesmo assim aumentar o resultado na Bolsa e diminuir o valor do dólar. O aumento do resultado da Bolsa não é necessariamente uma garantia de que a economia brasileira melhorou. Eu esqueci de falar hoje, me parece que eu estou conseguindo transmitir no meu Facebook, eu não sei, mas se estiver transmitindo no meu Facebook, eu queria pedir para vocês, por favor, para compartilharem aí no Facebook e virem participar com a gente aqui no YouTube. Isso porque aqui no YouTube tem a melhor qualidade de transmissão. Eu vou ver se eu consigo um outro recurso para fazer a transmissão simultânea. Se eu não conseguir um outro recurso, eu provavelmente vou concentrar a transmissão só aqui no YouTube, porque eu estou tendo muito problema para transmitir em vários canais do Facebook. Então, muito obrigado mesmo pelas participações, pessoal. Muito obrigado também, Lívia Fernandes. Sou servidora pública da FHEMIG. Tentei alertar sobre o Zema e suas privatizações sem sucesso. Hoje, ainda meus colegas não acreditam que ele acabará com a fundação. Estão pagando para ver. É lamentável o analfabetismo político. Eu falo hoje o seguinte, Lívia Fernandes. Eu não sei o que leva as pessoas a não acreditarem que os políticos vão fazer aquilo que eles prometem, principalmente quando o que eles prometem é coisas que vão os beneficiar. Um político, quando ele privatiza alguma coisa, obviamente ele tem um benefício por fora, e uma coisa que vai, sem dúvidas, maleficiar o povo, porque o político, quando ele foi eleito, igual o Bolsonaro, olha, ele fez promessas bizarras. Agora ele pode realizar essas promessas bizarras porque ele foi votado. Então, por que o povo não acredita que ele vai acabar com direitos trabalhistas se ele prometeu isso? Por que o povo não acredita que ele vai realmente declarar guerra à Venezuela se ele já está fazendo isso? Está declarando guerra diplomática a Cuba, declarou guerra diplomática a todos os muçulmanos, com aquela questão lá de bater de frente com os palestinos. Então a gente está vivendo uma situação que as pessoas realmente não estão acreditando que os políticos vão realizar as coisas ruins que eles prometeram. Gente, o que é bom, a gente pode duvidar que o político venha a realizar. O que é bom, o que é ruim, não duvida não, porque é muito fácil fazer coisa ruim para o povo, é muito fácil. Você faz ruim para o povo, uma coisa que obviamente vai ser ruim para o povo, não vai ser de forma alguma ruim para as elites. Então é uma coisa que pode ter certeza, é bem facinho para os políticos fazerem. Deixa eu ver se eu trago aqui mais comentários. Muito obrigado, pessoal. Lembrando vocês que estão participando aqui no YouTube, que vocês podem ajudar compartilhando o link dessa transmissão aí no Facebook, no WhatsApp, no Twitter. Isso ajuda muito a aumentar o alcance da publicação. Maria Cardoso fala, pobre é muito imbecis. Deixa de lado quem os ajuda tanto e vai votar em quem não quer nem os ver de longe. E pensar que os pobres só tiveram salários melhor porque o PT é trabalhadores no poder. As pessoas só vão entender isso, Maria Cardoso, quando realmente os direitos... E hoje eu estava pensando uma coisa. É muito difícil. A situação que a gente está passando hoje é dificílima. E eu volto a dizer, eu estou comemorando muito que pessoas de peso parece que estão entrando nessa briga aí para orientar os jovens politicamente. Porque, olha, nós estamos vivendo uma situação, gente, em que tudo o que aconteceu até hoje no Brasil está acontecendo para reposicionar o Brasil de um país industrializado para um país produtor de matéria-prima. É uma briga geopolítica. E hoje eu tenho muito medo
que agora, com os resultados dessa briga geopolítica, com toda a merda que vai acontecer de agora para frente, eu tenho medo que as pessoas realmente acreditem que é tudo culpa do PT, porque eles estão conseguindo vender isso, né? Aí, assim, o pobre de direito, o eleitor do Bolsonaro, eu não duvido que ele venha dizer coisa do tipo, ah, não, mas nós estamos passando fome hoje porque o PT ficou no poder 13 anos, daqui 10 anos, porque, olha, durante todo o governo Temer, os caras falaram isso. Agora, é perigoso durante o governo Bolsonaro, tudo que der errado, os eleitores do Bolsonaro falarem exatamente isso. Não, tá dando errado porque o PT ficou no poder 13 anos. Como assim? Será que a gente vai ter que... Agora eles não falam que o PT ficou no poder 13 anos. Eles falam a esquerda ficou no poder 16 anos. Os caras colocaram o Temer no poder. Eles colocaram o Temer no poder e agora eles não querem assumir a responsabilidade de terem colocado o Temer no poder. Eu tenho muito medo, e eu falo a importância da gente comunicar e orientar as pessoas sobre a verdade por detrás do que está acontecendo é muito grande. Porque pode ser que esse governo agora, obviamente uma coligação entre Aécio, Bolsonaro, Eduardo Cunha, pode ser que esse governo destrua realmente o Brasil, como a gente já está predizendo há muito tempo, traga grandes desgraças ao Brasil, e que o Bolsonaro se desculpe sempre falando que o PT ficou no poder 13 anos. Ah, não, eu estou liberando agrotóxicos no Brasil hoje porque o PT ficou no poder 13 anos. Ah, não, eu estou acabando com direitos trabalhistas porque o PT ficou no poder 13 anos. Ah, não, eu estou acabando aí com seu direito de aposentar porque o PT ficou no poder 13 anos. E é perigoso o eleitor do Bolsonaro, por fanatismo, acreditar nisso. Não duvidem. Não duvidem. É uma coisa que desespera a gente imaginar só a possibilidade disso acontecer, mas não duvida. Evelise Loren pergunta, e os concursos, como vão ficar? É melhor já ir desistindo? Olha, Evelise Loren, o que eu vejo é o seguinte, a gente se divide em esferas de competência federal e estadual. A nível federal, o que eu imagino que vai sobrar é somente os membros do Ministério Público e os membros do Poder Judiciário. Essa é a minha opinião, pode ser que não aconteça isso. Eu imagino que a única coisa que a gente vai ter que não vai ser terceirizado vai ser só juiz e promotor e procurador. Por quê? Porque juiz, promotor e procurador é um cargo público empossado, eu acho que até a Defensoria Pública vai ser uberizada, né? Os defensores, as pessoas da Defensoria Pública já são algumas... Defensoria Pública já é quase uberizada, né? Eu quero dizer, a Procuradoria, por exemplo, Procuradoria do Município, eu imagino que esses cargos que antes eram concursados, serventuários da Justiça, eu imagino que vão ser todos terceirizados, vão ser empresas aí que vão ser criadas por políticos, obviamente, para venderem esses serviços. Então eu acho que hoje o concurso torna-se bem difícil. Eu conheço pessoas, né, que são pessoas assim que você pensa, peraí, será que esse cara realmente tem condição de passar no concurso público? Eu tenho um colega que eu falo sobre essa questão de agora, acabando o serviço público, fica muito mais difícil para quem sonha em fazer concurso. Aí o cara vira para mim e fala assim, não, meu amigo, mas você acha que vão privatizar a função de juiz? Eu vou fazer concurso para juiz. Olha, meu amigo, você nunca tem condição de passar num concurso para juiz se você não tiver a mínima percepção do entorno do que está acontecendo. No momento, né, isso é a mínima... É o mínimo de economia e percepção que você tem que ter para perceber que no momento em que você acaba com todos os outros concursos e mantém apenas o concurso para juiz e o concurso para promotor, todo mundo que estava nos outros vai musgar nesses. Então o cara que é formado em Direito, por exemplo, que antes estava tentando, vamos imaginar aí, um serventuário da Justiça, ou estava tentando qualquer outra coisa que agora vai ser privatizado, ele vai musgar no concurso para juiz. Então a gente vai ter aí todo concurseiro brasileiro indo em direção ao que sobrou. Os concursos que sobrarem vão, obviamente, aglomerar todo o contingente de concurseiros brasileiros. O cara vai parar de sonhar, por exemplo, olha... essa função de delegado federal agora vai ser terceirizada, então eu vou tentar juiz, vou tentar promotor, que é o que sobrou. Então, olha, com toda a sinceridade, as pessoas não conseguem perceber os resultados dessas coisas que elas mesmas estão propondo. É muito bizarro, mas, infelizmente, a única coisa que a gente pode dizer é isso, né? Aceita que dói menos, não tem muita coisa para dizer. Muito obrigado aqui, acaba de... Deixa eu ver, F. Meros Somos. O PT criou o mundo e Lula veio, Vomo filho do dono, para disfarçar o uso de nome de Jesus, mas era o Lula. Não entendi, não. Haroldo Torquato Júnior. Léo, fala sobre a MP.
844 de 2018, as empresas de saneamento serão privatizadas, mesmo sendo estaduais? Olha, Haroldo, o que acontece hoje é o seguinte, a previsão, eu não conheço a MP, mas o conteúdo que você está me falando eu consigo ler da seguinte forma. A previsão do tipo de empresa que pode ser estadual... As pessoas acham que o Brasil é comunista. O Brasil não é de forma alguma comunista. O Brasil só permite a iniciativa pública aonde é de extremo interesse social. Ou seja, o governo não pode cismar de abrir um supermercado. Não é assim. A menos que seja um supermercado numa região onde ninguém quis colocar supermercado e o povo está morrendo de fome. Mas o governo não pode abrir um supermercado. Então tem coisas estratégicas que o governo pode abrir, mesmo que sejam autarquias aí, estaduais ou municipais, né? Porque tem, por exemplo, em Ponte Nova é municipal. O que eles podem fazer, Haroldo, é o seguinte, vamos imaginar o seguinte, hoje os tribunais brasileiros são liberais. O que eu quero dizer é isso mesmo. Hoje a maioria no STF é coxinha. Eles podem fazer, assim como eles fizeram uma nova interpretação da Constituição no que diz respeito à prisão em segunda instância, eles podem fazer uma interpretação da Constituição que entenda que saneamento básico não deva ser prestado por uma empresa pública, deva ser prestado por empresas privadas. Não duvide disso, porque já existem, inclusive eu fiz um trabalho, eu faço direito, e um dos trabalhos que eu fiz em direito administrativo, ele tinha exatamente um julgado em que parece que, não sei se foi a própria Carmen Lúcia, que julgou que ela entende que não, que o Estado não deva fazer essa atividade aí de saneamento básico. Eles já estão criando precedentes aí para derrubar a possibilidade do Estado trabalhar com saneamento básico. Então não duvide que isso aconteça, mesmo que seja de competência municipal e competência estadual, não duvide que eles façam uma interpretação constitucional para falar que a partir de agora isso não é mais de interesse público e tenha que ir para a competência, não tenha que ir para a iniciativa privada. Da mesma forma que se você tentar abrir um supermercado, se uma prefeitura de Belo Horizonte falar, não vamos abrir o supermercado da prefeitura de Belo Horizonte. Não, peraí, a prioridade no Brasil é iniciativa privada, não é iniciativa pública. A prioridade é iniciativa privada. Essa é uma atividade que tem que ser iniciativa privada. Se eles fizerem isso com saneamento básico, mesmo que a competência esteja difusa, né, tanto estadual como municipal, aí automaticamente eles conseguem, através dessa maioria consolidada de liberais no STF, eles conseguem dar um tapa super efetivo para conseguir acabar com as empresas públicas de saneamento básico. Isso é a opinião que eu tenho, mas sempre lembrando, gente, que o direito, ele é, na verdade, uma estrutura de poder consolidada de modo a legitimar as decisões. Então, nada é previsível. Os ministros do STF, eles estão lá para tornar legal ou tornar constitucional alguma coisa que os ricos querem. Não é para ler a Constituição e tirar da Constituição o que é certo, mas muito pelo contrário. É achar uma forma de buscar dentro da Constituição uma justificativa para aquilo que os ricos querem. Infelizmente é triste, mas é real. Deixa eu agradecer aqui, chegou o superchat aqui, eu estou conhecendo o rostinho aqui do professor Vander, deixa eu ver esse aqui que chegou primeiro antes que ele vá embora. Exatamente, Haroldo, eu não duvido que isso aconteça. Muito obrigado, professor Vander, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. A terceirização ampla e irrestrita vai acabar com todos os cargos, também nos estados e municípios, Léo. É o que eu estava falando há pouco tempo. Muito obrigado, professor Vander, pela participação. O que eu vejo é que, de certa forma, a partir do momento que já é possível a terceirização irrestrita, o Zema já não precisa nem brigar para privatizar. Privatizar é uma forma dele desestatizar 100%. Mas no momento que a privatização é irrestrita, o governante já tem essa opção de colocar terceirizados, né? A terceirização irrestrita. Ele já tem essa opção de colocar os terceirizados. Só que existe uma escapatória. Eu não acho, por exemplo, que o Dino faria isso no Maranhão, porque ele tem uma ideologia completamente diferente. Mas eu acredito que, obviamente, o Zema vai não apenas parar de contratar efetivos, como vai também vender tudo, né? A proposta dele foi essa. Então, a gente está vivendo aí uma situação bizarra. Muito obrigado, professor Vander. Muito obrigado, Sonilton Deodato.
Hoje a gente vive, pessoal, um momento em que o Brasil realmente é liberal. Isso é que é importante. As pessoas precisam entender que nós agora estamos vivendo um momento de liberalismo. Nesse momento de liberalismo, a CLT ela já deixou de existir, porque eu sempre falo da CLT de uma forma que o eleitor do Bolsonaro é uma pessoa assim que ele tende a se forçar no sentido de acreditar em bobeiras e mentiras. Ele quer ser iludido. Aí ele fala, não, mas me fala onde que os direitos foram tirados na CLT. Olha, meu amigo, os direitos não foram tirados na CLT. O que foi tirado é a obrigatoriedade da CLT, que é bem diferente. Porque antes, para você contratar alguém, você tinha que contratar via CLT. Agora você tem outra opção. E eu faço sempre a analogia com o pedágio. Você imagina o seguinte, eu estou saindo aqui de Belo Horizonte, vou para São Paulo, eu tenho que passar pela Fernão Dias, o pedágio não é tão caro assim não, mas imagina que eu tivesse a opção de toda vez que eu chegasse no pedágio, passar por uma via por fora para não pagar o pedágio. Ou então se lá na mesma via de pedágio tivesse um escrito assim, se você não quiser pagar o pedágio, passe por aqui. O que aconteceu com a mudança da CLT foi exatamente isso, né? Eu achei muito bonito quando o Temer fez o videozinho dele de youtuber, né? Nessa carreira final de presidente, agora o Temer é youtuber, ele fez o vídeo, olha, Haddad, existe uma previsão na Constituição que os direitos trabalhistas não podem ser tirados. É muita cara de pau, né? Ele não tirou os direitos trabalhistas, ele só tirou a obrigatoriedade. É a mesma coisa. Olha, eu não vou tirar o pedágio, eu vou só tirar a obrigatoriedade. Paga quem quer. Aí vocês sabem muito bem que não vai ser muita gente que vai querer pagar, né? O pessoal vai passar direto. Aí no momento que você cria a possibilidade de terceirização irrestrita, no momento que você cria a possibilidade de contrato entre empregador e empregado fora da CLT, vocês acham mesmo que o empregador vai chegar e falar, não, olha, eu te amo tanto, meu empregado, que eu vou te pagar todos os direitos da CLT, mesmo que eu não seja obrigado. Então, o cara que durante todos esses anos lutou para derrubar a CLT, agora que ele conseguiu derrubar a CLT, ele vai continuar empregando a CLT. Então, é muita ilusão quando a gente vê as pessoas pensando, não, mas a mudança da CLT não tirou nada dos direitos trabalhistas, não. Não tirou nada, só tirou a obrigatoriedade, ô panaca, bobo. Não tirou absolutamente nada, só tirou a necessidade. Então aí a gente já vê que o eleitor do Bolsonaro provavelmente não tem aí muita experiência com trabalho, ou talvez com contrato de trabalho, a gente vê como que é um bicho bobo que agora, nesse momento, se mostra totalmente vulnerável para essa nova realidade do Brasil, um Brasil liberal, que é aquele Brasil onde realmente o mais forte devora o mais fraco, né? É exatamente isso que o brasileiro pediu. Deixa eu agradecer aqui, professor Márcio Dejalmo da Mota. Léo, como dar aula de história no ano que vem se o Escola Sem Partido for aprovado no governo Bolsonaro? Olha, professor Márcio Dejalmo da Mota, o que eu vejo é o seguinte: nós estamos vivendo uma situação em que duas promessas já foram feitas para a educação brasileira. Uma delas é a escola sem partido, né, um processo aí de alienação. Lembrando, quem propõe escola sem partido são pessoas que inclusive foram dar aulas com roupa do Bolsonaro. Isso não é uma escola sem partido, é uma escola sem esquerda, que é bem diferente de escola sem partido. Esse processo aí de escola sem esquerda, ele tem dois pontos. O primeiro ponto é o seguinte: ele causa uma revolta muito grande nos professores, o que pode fazer com que muitos professores comecem a falar o que eles não podem falar na escola, eles comecem a falar talvez nos canais deles de internet e Facebook. Normalmente, eu vou até contar uma coisa que eu acho muito interessante, é o seguinte: toda vez que você tenta sufocar uma causa, você dá legitimidade para essa causa. Hoje, ninguém entre nós saberia da história de Cristo se não fosse a repressão que o cristianismo teve entre os romanos. No momento em que os judeus, né, começavam a tentar propagar o cristianismo teria ficado como uma simples seita judaica, uma simples desvirtuação do judaísmo. Mas como os romanos começaram a perseguir, martirizar, incendiar cristãos em praça pública, as pessoas começaram a fazer uma associação. Olha, se o tirano está perseguindo é porque eles estão corretos. O que eu vejo é o seguinte: tem duas possibilidades. Uma delas é o professor falar, quer saber de uma coisa? Olha, eu não vou me matar mais por causa disso, não. Outra é o professor ficar no veneno e começar a trabalhar contra a opressão de casa.
Porque o professor fala, não posso falar nada na escola, mas tem meu canal. Aí, automaticamente, todos os professores, exatamente por terem sido censurados, eles comecem a reagir contra o que está acontecendo. Isso é possível. É uma coisa que é possível, mas a gente vai ter que ver aí os resultados. Ninguém sabe o que vai realmente acontecer depois dessa implementação do Escola Sem Partido, que eu acredito que mesmo que ela não aconteça agora, ela vai acabar acontecendo e ela já está acontecendo, porque é o seguinte, apesar do Escola Sem Partido não ter sido aprovado, se tiver um retardado eleitor do Bolsonaro dentro da sala de aula, não que todos os eleitores do Bolsonaro sejam retardados, mas o eleitor do Bolsonaro que desrespeita um professor dentro de sala de aula, para mim é um retardado. Se tiver um desse tipo dentro da sala de aula, para apelar com o professor, na hora que o professor começar a falar qualquer coisa que ele não gosta, automaticamente a gente já tem uma escola sem partido. Olha, a gente já tem no Brasil uma lei contra os homossexuais? Não, mas a gente já tem a ideologia. A gente já tem no Brasil uma lei contra os negros? Não, mas a gente já tem a ideologia. Tem gente aí comemorando que agora vai poder matar negaiada. Então, a partir do momento em que o professor chega dentro da sala de aula, ele é desrespeitado por um aluno porque ele está ensinando aquilo, ele vai se desmotivando. Isso pode acontecer. Então, eu acho, a própria STF já falou que a ideia da escola sem partido é inconstitucional, mas agora, obviamente, STF totalmente acovardado pensa diferente. Eu não sei, com toda sinceridade. Existem duas possibilidades, tá, professor Márcio? Uma delas é a gente ir na direção da Turquia e se transformar num país completamente fundamentalista e serviçal. A outra delas é a gente conseguir, através de tanta opressão, se libertar. Torço pela segunda, mas não duvido que a primeira aconteça. As previsões que eu tenho feito é que a gente seguiria o caminho da Nigéria e que, na sequência, a gente seguiria o caminho da Síria. Porque se a gente tentasse reestatizar aquilo que está sendo vendido agora, eles usariam isso como justificativa para invadir a gente. Eu já vejo que agora a gente pode seguir o caminho da Síria até por um atalho, porque eu imaginava a vitória do PSDB. Agora, com a vitória do Bolsonaro, esse alinhamento direto com Israel, pode ser que a gente comece a sofrer atentados, inclusive de países árabes. Eu não duvido disso, porque se posicionar contra uma religião, né, a segunda religião do mundo, eu acho que não é nada inteligente. E o Brasil está batendo palmas para essa atitude do Bolsonaro, né? É feio, mas é real. Margarete Soler de Leone, Léo e Jennifer, parabéns, Léo, você acha perigoso colocar dinheiro no banco e o novo governo bloquear ou algo similar? Estou para receber uma ação trabalhista alta e estou com muito medo. Olha, Margarete, eu não quero especular nada não, mas o governo já falou que vai fazer uma guerra contra a Venezuela. Numa guerra, a Constituição permite o depósito compulsório, que é a mesma coisa que o Collor fez, só que para outro motivo. Eu não colocaria, né? Eu, particularmente, não colocaria e não guardaria em real, porque uma forma também do governo tomar seu dinheiro é desvalorizando seu dinheiro. Por mais bizarro que possa parecer isso, né, se eu pudesse dar uma dica, a dica que eu daria é compra ouro. Pode ser que dê errado, você venha brigar comigo no futuro, mas compra ouro ou compra moeda internacional, esconda. Eu não teria coragem, eu não guardaria, com toda sinceridade. Sob hipótese alguma, eu guardaria para fazer isso, né? De forma alguma. O colega pergunta o que eu acho da tecnologia de Israel de trazer água para o Nordeste. Eu acho que é uma tecnologia não eficiente em termos de energia. Eu vou te explicar. Catiane Queiroz, temos que libertar o Lula urgente. Ele é o brasileiro mais bem conceituado mundialmente e poderá interceder pelo Brasil em estado de guerra. É exatamente por isso que eles vão manter ele preso, Catiane, para evitar que ele atrapalhe os interesses dos Estados Unidos em fazer guerra. Isso é muito feio, imaginar uma possibilidade dessa, mas provavelmente eles vão manter o Lula preso exatamente para que o Lula não desmobilize essa loucura que está acontecendo no Brasil para apoiar, por exemplo, o Brasil se posicionando contra os países árabes, né? E também o Lula trabalharia contra essa possibilidade de guerra contra a Venezuela. Então, pode ter certeza que quem controla as chaves do portão onde o Lula está preso são os Estados Unidos, e os Estados Unidos vão manter o Lula preso exatamente para evitar que o Lula possa evitar aí uma guerra que é uma guerra dos Estados Unidos, não é uma guerra nossa, sob hipótese alguma. O colega fala sobre essa questão do que eu acho de... Triplo X fala, Léo, amigo, você está louco, falando bobagens. Olha, Triplo X, eu te falo com toda sinceridade, o
que eu mais desejo nesse momento é que você esteja certo e que eu esteja louco. Não vou brigar para eu estar certo, não, quem sabe. Né? Todas as vezes quando ia acontecer alguma coisa bizarra, o Léo estava muito esperançoso, o Léo Atucci, né? E o Léo falava comigo assim, olha, Léo, o que você acha disso e tal, tal? Olha, Léo, vai acontecer isso. Aí eu dava lá a minha previsão extremamente ruim. Ele falava, não, você está errado, não vai acontecer isso, não vai acontecer isso. E a única coisa que eu tinha para falar naquele momento era, olha, Léo, tomara que você esteja certo, que eu esteja errado. E eu te falo, Triplo X, tomara que eu esteja errado. Eu não gostaria mesmo que essas previsões bizarras que eu estou fazendo para o Brasil acontecessem, mas infelizmente tudo de ruim que eu previ para o Brasil até hoje tem acontecido. Lídio Barreto Filho, compra dólar ou euro? Olha, Lídio, é outra coisa, com certeza, que é bem complexo de ter certeza, porque essa especulação é uma coisa bem bizarra, né? Porque, olha, se você vai comprar dólar ou euro hoje, você vai comprar numa casa de câmbio e automaticamente você fica dando dinheiro para a casa de câmbio. É muito bizarro, muito bizarro. Quem tem dinheiro hoje que tem... Eu fico pensando, para mim é muito fácil, eu não tenho dinheiro, eu não tenho o que perder, mas para quem tem dinheiro hoje e tem o que perder, é uma coisa bem complexa, né? Eu diria que talvez o produto que o Brasil vai ter nos próximos dias aí, que vai ter valor, vai ser escravo, né? Que a gente volta para o tempo da escravidão. Aí eu daria a dica, olha, compra escravo, e não, hoje no escravo não é mais só raça, escravo é classe social. Fala, compra escravo, dá uma olhada se os dentes estão perfeitinhos, compra escravo. Parece bizarro isso, mas a gente volta para essa era. Eu não sei te falar com toda a sinceridade o que seria mais seguro, se seria dólar ou euro. Pode ser que o Brasil comece a vender terras brasileiras e comece a diminuir a proteção ambiental e comece a diminuir a reserva permanente que existe aí como exigência para os ruralistas e como resultado disso o dólar até desvalorize. Pode ser que isso aconteça. O governo mais imprevisível que tem é o governo do Bolsonaro. Se eu puder dar uma dica para vocês, não me levem a mal. Se eu puder dar uma dica para vocês de empreendimento, a dica que eu daria é produtos funerários, né, que é uma tendência natural agora no Brasil. A gente ter aí um aumento de mortes, porque a gente está crescendo em criminalidade, a gente começa a ter uma situação que a tendência de desigualdade social é muito grande. Nesse sentido, a gente tem um aumento na mortandade por causa de uma situação baixa de saúde pública e também a gente tem uma situação também de mortes por fome. Então, por mais que possa parecer bizarro, o único lugar que eu consigo ver uma valorização de atividade no Brasil é produtos funerários para vulneráveis. É não montar uma funerária aí de urnas de luxo, para fazer enterro de luxo, não. É montar uma funerária simples, com a urna mais barata que puder para vender para a prefeitura, né? Que a prefeitura vai contratar alguma coisa assim. Porque a tendência natural de desinvestimento no SUS é maior número de mortes. Isso no Brasil inteiro. Então, aumento da fome, desinvestimento no SUS. A única coisa que eu consigo ver nesse momento como, digamos que, uma tendência de investimento é funerária. Fora isso, eu não consigo perceber outra área que seria interessante para o Brasil. Já que está tendo até da Atena, tipo, nossa, o que? Me ajuda aí, pô. Fala muita besteira, totalmente sem conteúdo. Olha o Perry Mason. Muitas vezes, a questão de alguma coisa ser besteira ou ter conteúdo é uma pura questão da capacidade do interlocutor, sabe? E eu, obviamente, se eu tentar abrir aqui uma videoaula aqui de medicina avançada, eu vou ficar olhando, não vou entender nada, porque eu não entendo nada dessa área de saúde. Da mesma forma, às vezes você está no canal errado, né? Eu vou te falar com toda sinceridade. Você já tentou procurar... Vou dar uma dica de coisas mais compatíveis. Você já tentou procurar aí por Galinha Pintadinha, tem também Teletubbies, tem vários canais mais interessantes, mais compatíveis com você. E aí você pode, obviamente, se sentir mais adequado e falar o contrário. Fala muita coisa legal, mas
com toda sinceridade, às vezes, a sua capacidade de compreender o que eu estou falando, que é incompatível. Então, a dica que eu te dou, se eu fosse você, começava por Teletubbies. Porque aí você pode ficar, inclusive, repetindo as palavrinhas. Tem Smurfs também, tem muita coisa legal, mais compatível com a sua capacidade intelectual. Além da transposição do São Francisco, temos sistemas de adutoras perfuradas. Ah, interessante. O colega falou sobre a tecnologia de Israel. O que eu vejo nessa importação de tecnologia de Israel é uma submissão energética. E vou explicar para vocês o porquê. Olha só. Quando você traz uma tecnologia de Israel, você imagina que você vai pegar uma... Essa tecnologia não é de Israel, tá, gente? É a tecnologia usada em Israel. É uma tecnologia que tem, inclusive, no Brasil. Mas só que é uma tecnologia pouco eficiente em termos energéticos. Por quê? Você precisa pressurizar a água em filtros. Para você pressurizar a água dentro de filtros, você precisa de energia. Aí você pensa, peraí, eu vou pressurizar a água salgada dentro de filtros e essa água que vai ser pressurizada dentro de filtros, ela vai ser filtrada, né? Você tem várias tecnologias, microfiltração, se vocês quiserem pesquisar para vocês entenderem como é que é, tem microfiltração, nanofiltração e osmose reversa, são 3. Aí você imagina que você vai jogar uma água pressurizada ali e tal, e vai ter uma mão de obra muito grande, porque aqueles filtros precisam de manutenção. Então você faz retrolavagem de filtro, tem que ter gente indo lá, manutenção, escovando aqueles filtros, beleza. Qual que é o grande problema? Você consegue produzir uma água de qualidade a partir disso, mas em contrapartida você precisa injetar energia. Como que você injeta energia de uma forma rápida? Queimando óleo e combustível. Então a gente está vivendo uma situação em que o Brasil está vendendo o petróleo para fora e o Brasil vai comprar um óleo refinado de fora para poder filtrar a água. Quando a gente pensa na situação de uma transposição de um rio, a gente pensa na situação de abundância. Vocês já pararam para pensar que cada estação de tratamento dessa de microfiltração, ela vai ter que ser colocada em pontos estratégicos e a gente pode querer colocar aí 5.000 estações de microfiltração para substituir, às vezes, uma transposição, e uma transposição que vai ficar transpondo eternamente, está pronto, já era. Porém, essas estações de tratamento, elas vão precisar de manutenção constante. Então, vou falar com toda sinceridade com vocês, eu sou engenheiro ambiental, estudei isso. Eu tenho certeza que isso é o último caso. Né? Olha, não tem outra oportunidade, não tem outro jeito, isso é o último caso, isso não deve, sob hipótese alguma, ser adotado num país por causa da eficiência energética. Se a gente tem outra possibilidade, de levar água, né? Você vê que lá no trecho da transposição, a galera tá lá nadando. Então é muito estranho a gente imaginar que os caras, por submissão, né, agora para pagar a dívida de campanha, agora eles vão começar a tomar atitudes extremamente bizarras, mas a gente precisa admitir que democracia é isso. Vamos todos... tem uma música que é uma música de zoeira, vamos todos de mãozinhas dadas adorar o Cramunhão, não sei, negócio lá de uma música dessas, música paródia aí bizarra, mas agora vamos todos black metal de mãozinhas para cima adorando o Cramunhão. Agora é hora de nós todos de mãozinhas para cima batendo palma e gritando aceita que dói menos, né? Olha, com toda sinceridade, se o Bolsonaro foi eleito e conseguiu mais votos, faltou um pouco da gente, ou desmentindo fake news, ou fazendo uma campanha contra ele, então a gente paga junto. Aqueles que votaram neles merecem pagar, obviamente, porque votaram no Bolsonaro, os que não votaram no Bolsonaro acabam pagando porque não foram eficientes o suficiente para convencer os outros a não votarem no Bolsonaro. Então todo mundo acaba tendo que pagar aí guerra contra a Venezuela, investimento em drones para poder explodir pessoas no Rio de Janeiro, investimento em tecnologia de filtração de água num local onde é possível fazer uma transposição de rio, tudo isso aí para poder mandar dinheiro para Israel. Tudo isso é para mandar dinheiro para Israel. Olha, guerra contra a Venezuela, vai comprar arma de onde? Drones para explodir gente no Rio, para matar gente no Rio de Janeiro. Vai ficar um aviãozinho lá, pagou lá não sei quantos bilhões lá para Israel, lá e fica um aviãozinho rodando lá no Rio, dando um tiro de vez em quando no traficante para justificar o investimento. Aí vão lá, tem lá uma população lá de 1.000 pessoas na cidade, coloca um filtro. Mais 1.000, coloca um filtro. Aí passa um pouquinho, mais 1.000, coloca outro filtro. Ah, não, pera, mas podia passar um rio aqui e atender todos os vilarejos de uma vez só. Não, tem que ser tecnologia de Israel, porque a tecnologia de Israel é a tecnologia de Deus.
Então, infelizmente, gente, é a hora que a gente tem que admitir que a gente paga junto, né? Quem tem cooperativas em empresa privada, há risco do Bozo bloquear? Olha, canal progressista, eu não entendi sua pergunta. O Bozo, ele não tem prerrogativa legal para sair bloqueando essas coisas, não. O presidente da República, tecnicamente falando, ele só pode fazer aquilo que a lei permite, né? Mas uma coisa que a gente pode admitir é que a ideologia pode bloquear. Você vê que o cara da Havan estava pedindo às pessoas para pararem de usar o cartão PagSeguro porque a Folha fez reportagens contra o Bolsonaro. Quando a gente vive nessa ideologia que faz esses boicotes, a gente pode chegar nesse ponto. Bom, enfim, a gente está indo para momentos tenebrosos da sociedade brasileira. Eu queria agradecer muito vocês pelas participações. Queria lembrar vocês que eu tenho também conta no Twitter, né? Eu faço umas tweetagens lá. Tô também no Facebook, então quem ainda não curtiu Leonardo Estopa no Facebook, peço para vocês curtirem, lembrando também que eu faço parte da TV 247, você ainda não é assinante da TV 247, eu te convido para assinar. Se você não me segue no Twitter, por favor, tá aparecendo aí agora, ó. É @Leonardo_Estopa no Twitter. Por favor, façam isso. E quem tiver aí no Facebook, se puder compartilhar, convidando as pessoas para curtirem o canal Leonardo Estopa no Facebook. Agora, todos vocês do Facebook e do YouTube, quem ainda não foi inscrito aqui nesse canal, por favor, se inscreva. Isso é muito importante para mim, para eu conseguir, obviamente, levar essa mensagem para o maior número de pessoas possível. Eu vou deixar vocês agora com a reprise, gostaria de pedir vocês para não desligarem, para compartilharem a reprise, porque algumas pessoas não assistiram ao começo, outras pessoas nem sabem da existência dessa transmissão. Então, muito obrigado, eu encontro vocês amanhã no Brasil 247, pela TV 247 às 5 da tarde. Então, um abração, fiquem aí com a reprise e até mais.